Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje é um dia de família, é o dia do Senhor, é o domingo. Normalmente costuma ser o dia do descanso. Significa também um dia de estarmos em comunhão com a nossa família e também com a nossa família de Deus. E é um dia de nós procurarmos em todas as coisas e encontrarmos todos os motivos para a gente honrar e para a gente glorificar a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Eu sei que você está feliz. Não tem como estar com Jesus sem estar feliz com Ele, não é isso? Louvado seja Deus. Irmãos, assentado mesmo, mas com toda a reverência, gostaria que você pegasse a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler aí alguns versículos, a partir do versículo 16, vamos ler até o versículo de número 23, glória a Jesus. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém, irmãos? Graças a Deus. Quero meditar com você aqui nesta palavra, porque eu sei que existe uma certa dificuldade quanto à questão de uma experiência profunda com Deus. Nós temos uma oportunidade de não sermos superficiais. A religião é superficial. A religião não consegue ser profunda. Todos os tipos de seitas são superficiais, não conseguem ser profundos. Por quê? Porque não tem assim fundamento. É tudo teoria. São experiências muitas vezes humanas e às vezes até experiências científicas. Mas a nossa experiência com Deus, ela é uma experiência através do que nós chamamos de fé. Então, a fé pode nos proporcionar tudo o que é necessário para que a gente possa estabelecer uma boa estrutura, um bom fundamento, a fim de que a gente possa ter convicções
não expectativas, a fim de que a gente possa ter a certeza, né? Porque existe uma grande diferença entre uma fé verdadeira e uma fé apenas de expressão. A fé de expressão tem dúvida, ela não tem fundamento, ela é uma fé de expressão, a pessoa expressa aquilo que ela ouviu falar, aquilo que ela recebeu de família, então ela dá uma continuidade. Agora, a fé que Jesus Cristo veio despertar no nosso coração é uma fé diferente, é uma fé que ela é explicada em Hebreus 11 como sendo uma certeza, uma convicção. Então veja bem, a certeza ela é baseada em coisas que são estruturais, coisas que são firmadas, a fim de que nós possamos, né, expressar a nossa fé, como diz as Escrituras, sem sombra de dúvida, né, sem nenhuma preocupação, né? Então, veja que a palavra de Deus, ela nos leva, ela nos dá toda a ferramenta necessária para que a gente possa se aprofundar nisso. Porém, nós temos sido, de uma maneira assim, geral, eu sei que alguns lê mais, pesquisam mais, outros lê menos, não pesquisam nada, mas de uma maneira geral, né, nós somos muito superficiais, e nós poderíamos nos aprofundar ainda mais, para que a gente possa ter assim uma convicção, uma solidez conosco mesmo, quanto ao Deus que nós servimos, quanto ao nosso verdadeiro destino, que é o céu, para que a gente não venha fazer expectativas que venham trazer frustrações para as nossas vidas, né? Então você veja que a palavra de Deus aqui, ela está dizendo aqui para nós nesse texto, algo que é simples, e que a gente quando lê, às vezes faz uma leitura assim corrida, e a gente não se aprofunda em se ater naquilo que Jesus está sinalizando, apontando para nós. Olha o versículo de número 20, fala assim, ó: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí o 23 fala assim, ó: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então veja que essa é a expectativa da nossa fé. Faremos nele morada. Para pensar nisso. A nossa fé não é uma fé de um Deus de parede. A nossa fé não é uma fé de um Deus de pau. Não é uma fé de um Deus de pedra, de ouro, de prata, seja lá o que for. A nossa fé é uma fé diferente. A nossa fé, ela tem uma profundidade a ponto de Jesus dizer para nós: olha, vocês vão precisar encontrar um caminho, vocês vão ter que ter experiências de fé, a ponto de fazer com que eu e o Pai esteja dentro de vocês, fazendo morada dentro de vocês. Então, é por isso que a igreja evangélica não tem assim nenhuma forma, não tem nenhuma figura do Deus que nós servimos. Por quê? Porque a nossa fé é de que o nosso Deus venha encontrar lugar dentro de nós. Então isso é um relacionamento diferente. Veja que nós não nos relacionamos com Deus precisando ter, por exemplo, um lugar específico no mundo, né? Então nós não temos, por exemplo, assim, uma cidade consagrada, nós não temos um país consagrado, né? Única coisa que nós temos separado é a casa do Senhor.
mas nós sabemos que o nosso Deus, né, Ele não habita simplesmente nesta casa. Ele habita, a proposta da nossa fé e da nossa experiência é de que Ele venha habitar dentro de nós. Mas ainda existe muitos que não têm essa experiência com Deus, são vazios de Deus. E ainda tem, por exemplo, a presença de Deus às vezes na Bíblia. A pessoa, ela acha que Deus está na Bíblia, né? Assim, a presença dele está na Bíblia. Outros acham, por exemplo, que a presença dele está aqui, assim, neste lugar, nesta casa. Então, isso são superficialidade, são os primeiros passos, são os primeiros contatos que nós devemos ter com Deus. O primeiro contato que nós vamos ter com Deus é a igreja. A igreja é a casa de Deus, é o lugar que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos conhecê-lo. A Bíblia, ela não tem a presença de Deus, ela é a palavra é um instrumento de Deus. Então, não adianta você, por exemplo, como os religiosos fazem, colocar, por exemplo, a Bíblia lá na porta da sua casa, né, para que misticamente, né, você tenha lá na sua casa, de uma maneira mística, a presença de Deus. A Bíblia não vai levar lá para a sua casa a presença de Deus. A Bíblia é a Bíblia, é a palavra de Deus. É um instrumento que nos leva a uma profundidade. Então, a igreja, a Bíblia, são ferramentas que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos nos aprofundar. Então, nós não podemos parar na igreja. Na igreja, eles param. Nós não podemos parar na Bíblia. Na Bíblia, eles param. Nós precisamos ir além. Nós precisamos ir aonde esse versículo 23 nos leva. Jesus dizendo: se alguém me ama, quem ama Jesus aqui? Então esse versículo é para você. Se alguém me ama, está escrito aí, e guarda a minha palavra, o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos morada onde? Na igreja? Na Bíblia? Não, faremos morada nele. Esse caminho é muito difícil. Esse caminho, o processo desse caminho não é um caminho simples. Não é um caminho que a gente simplesmente, pelo fato da gente estar presente, né, a gente vai encontrá-lo. Não é. Primeiro porque esse caminho, ele transcende, presta atenção, ele transcende a questão material. Então, esse caminho não é encontrado pelo nosso corpo. Esse caminho não é encontrado pelos nossos olhos. Não é encontrado pelos nossos pés. Esse caminho é encontrado pela nossa alma. É a nossa alma que precisa encontrar esse caminho. Veja bem, o caminho, por exemplo, da religiosidade é o corpo que encontra. A pessoa encontra lá, por exemplo, né, as coisas que vai motivá-las a todo um processo religioso. Por exemplo, o judaísmo não era para ser uma religião, se tornou uma religião. Por quê? Porque eles não conseguiram se aprofundar naquilo que Deus tinha para eles. Então, mesma coisa é a nossa fé. Se a nossa fé não for aprofundada e ela permanecer uma fé superficial, nós vamos estar dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo sendo religiosos e não tendo a experiência da verdadeira fé, não tendo a experiência do verdadeiro Deus. Então veja que a Bíblia fala, por exemplo, que é a nossa alma que vai ter que encontrar esse caminho. Por isso que você vai ver pessoas, por exemplo, dentro da igreja, desesperada. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e ela está passando por um momento difícil e ela fica, por exemplo, desesperada. Aí você vê uma outra pessoa, por exemplo, dentro da igreja, passando por um problema mais difícil
e tranquila. Qual que é a diferença? É a profundidade. Aquela que está desesperada é porque ela tem uma fé superficial com Deus. Mas aquela que está tranquila é porque ela tem intimidade com Deus. Porque é para isso que a nossa fé serve. É para regular a nossa temperatura. É para regular os nossos sentimentos. É para nos dar certeza, convicções. Ainda que esteja ventando, ainda que esteja chovendo, ainda que se levante uma tempestade, ainda que se reúna os exércitos do mundo e se levante contra nós, nós assim permaneceremos. Essa é a fé profunda. Só que a Bíblia fala, veja bem, que essa experiência vai fazer, não com que a gente tenha que ficar procurando Deus em alguma coisa, procurando Deus em algum lugar. Não, a nossa fé, quando ela atingir essa profundidade, ela vai encontrar Deus dentro de nós. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana. Ele disse assim: olha, eu sei que vocês estão acostumados a falar que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém, ou então é em outro lugar. Mas ele diz assim para ela: mas eu vou te falar uma verdade, virá o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Era isso que Jesus estava falando, não tem lugar. Porque ele vai estar, o lugar dele é dentro de nós, pessoal. É dentro de nós. Mas veja que para isso, olha o que Jesus fala. Para isso, não é fácil assim. Não é só você vir à igreja, não é só você ler a Bíblia. Por isso que ele começa dizendo assim, no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em... Então, veja bem, para achar esse caminho da nossa fé, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos leva. O Espírito Santo que nos ensina. O Espírito Santo é que vai pegar na nossa mão e vai nos ensinar: olha, vem por aqui, você vai passar a fazer assim, você vai passar a viver assim, você vai passar a falar assim. E nós vamos seguindo o Espírito Santo, e o Espírito Santo então vai nos levar a uma intimidade na comunhão com Deus. Veja, por exemplo, olha, se eu falar assim para você: Jesus está voltando. E se eu disser assim: olha, os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Sim, os mortos vão ressuscitar, e eles vão fazer o quê? Nós vamos ser arrebatados, e nós vamos fazer o quê? Arrebatado, tá, e nós vamos fazer o quê? Aí, olha o mistério, Então a Bíblia fala assim, que o Espírito Santo guiará os ressuscitados e os que foram arrebatados ao encontrar com os Jesus nos... Então, mesmo que a gente seja ressuscitado, nós não vamos saber o caminho. Mesmo que a gente seja arrebatado, nós não vamos saber como ir. Nós vamos porque o Espírito Santo vai nos levar. Nós vamos porque o Espírito Santo vai pegar nas nossas mãos e vai dizer: é por aqui, é por aqui, é por aqui. Então nós vamos. Então veja a nossa dependência do Espírito Santo. Se você não aprender a se relacionar com o Espírito Santo, você vai sempre ter uma fé superficial. Aquela fé de saber que Deus existe, que todo mundo sabe. Aquela fé de que você precisa fazer alguma coisa para você ser salvo. Aquela fé de que Deus é bom. Aquela fé de que
Deus vai abençoar. Aquela fé de que, olha, Deus vai te ajudar. Mas Jesus está dizendo algo muito mais interessante. E veja que ele conseguiu, enquanto ele estava falando, ele conseguiu despertar alguém que disse assim no versículo de número 22, ele conseguiu despertar Judas, chamou a atenção de Judas isso, enquanto Jesus falava, né? E Judas, para ficar bem claro, a Bíblia fala assim, não o Iscariotes. E aí Judas, ele faz uma pergunta, e eu não sei se você sabe, mas esse Judas aqui provavelmente vai ser o mesmo Judas lá de antes de Apocalipse, da epístola de Judas. Se for o mesmo, esse Judas é o irmão de Cristo. Eu não sei se você sabe disso. Assim como Tiago também é irmão de Cristo. Então, vamos entender que seja o irmão de Jesus, o chamado Judas, ele está fazendo uma pergunta aqui, porque aquilo entrou na cabeça dele. E ele disse assim, ó, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Olha que mistério isso aqui. A Bíblia fala que Jesus veio só para alguns ou veio para todos? Veio para todos. Mas olha como Judas foi profundo aqui. Judas, ele entendeu que nem todos iam conseguir a profundidade da fé. Judas entendeu que nem todos iam ter uma experiência verdadeira com Deus. E ele então fala isso, ele escuta, Senhor, onde está escrito que não é todo mundo? Onde está escrito que é só alguns? Onde está escrito que o Senhor vai se manifestar só para nós e não ao mundo? Aí Jesus explica, não é que Jesus veio só para nós, Jesus veio para todo o mundo, mas ele fala assim, olha, que para aquele que o amar, e para aquele que guardar a minha palavra, então o Pai o amará, e então para este nós viremos e faremos nele. Então veja, ele veio para todos, mas nem todos vão conseguir encontrar o caminho, nem todos vão receber Cristo, nem todos que recebem Cristo vão encontrar a profundidade da fé. Então ele está dizendo aqui, olha, mas aquele que encontrar essa profundidade da fé, nós viremos e faremos nele. Pensa nisso, pensa Deus morando dentro de você, pensa você vencendo a sua ansiedade, porque Deus está dentro de você. Pensa você vencendo os seus medos, porque não porque eles não existem, eles existem, mas Deus está dentro de você. Pensa nisso. É essa a proposta não é de você ficar sozinho, a proposta não é de você ficar inseguro, a proposta é de você ter Ele dentro. A proposta é de você poder viver a sua fé com convicção, de você não ter medo de nada, mas de nada que eu digo é de nada, a ponto de não ter medo nem da morte, porque é esta fé que o apóstolo Paulo experimenta. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas que alcançou essa profundidade, e ele deixou escrito, não somente falado, e o testemunho da vida dele fala isso. Quem já viu, por exemplo, o filme do apóstolo Paulo, que está aí, né, na internet, você pode puxar a história de Paulo, você pode assistir, você vai ver lá que o filme mostra, por exemplo, que ele foi preso nos seus últimos dias, que teve lá, por exemplo, até um movimento para tentar libertar ele, e ele então recusou ser liberto para poder viver o tempo de Deus na vida dele, e a Bíblia fala que ele, depois daquela prisão, ele foi decapitado. Mas antes de ser decapitado, ele tinha essa convicção, ele fala assim, olha, para mim, morrer é lucro.
Como que uma pessoa chega a esse ponto, pastor? O apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele já não tinha mais medo, já não tinha mais insegurança. Por quê? Porque ele não tinha uma fé de expectativa, ele não tinha uma fé duvidosa, ele tinha uma fé convicta. E por que era convicta? Porque Deus não estava ali, Deus não estava lá, Deus estava dentro dele. Uma coisa é você ter o dinheiro para receber, outra coisa é você ter um dinheiro para sair, outra coisa é você ter um dinheiro numa ação que vai ser julgada, e outra coisa é você ter o dinheiro no bolso, fala a verdade. Essa fé aqui é aquela que coloca o dinheiro no bolso. Essa é a fé. Aí você fala assim, mas foi o apóstolo Paulo. Mas eu posso te dizer um testemunho de uma pessoa que não foi ninguém. Eu posso dizer, por exemplo, testemunho de uma pessoa que se chamava Alexandre, que era irmão, né, da irmã Fátima, esposa do pastor Nilson. Quando eu conheci esse moço, ele tinha passado por diversas cirurgias do coração. Tinha um problema que já não tinha mais como resolver no coração. O corpo dele, assim, o peitoral dele já estava até assim deformado de tanta cirurgia, né? E ele tinha acabado de passar por mais uma, quando nós tivemos a oportunidade de poder visitar ele, falar de Jesus para ele. E falamos de Jesus, e ele recebeu Jesus. E ele buscou o Senhor. E ele teve um encontro com Deus. E a gente pensava assim, acho que é por causa da aflição dele, né? Porque, né, você vê tantas pessoas aceitarem Jesus, daqui a pouco abandonam Jesus. Você vê tantas pessoas se firmam em Jesus, daqui a pouco estão fragilizadas com Jesus. Então, como ele estava passando por aquele momento difícil, nós falamos assim, deve ser em função desse momento, então ele aceitou Jesus, então ele está desesperado. Mas não, foi uma conversão convicta. Um dia eu fui fazer uma visita, a Cidinha foi comigo na casa dele, ele não estava passando muito bem, ligaram para nós, falaram, pastor, não dá para vir orar por ele? E nós fomos lá, fomos orar por ele. Chegando lá, ele não estava bem mesmo, mas ele ainda estava falando assim bem, conversava, dava para a gente conversar, e ele falou da fé. E quando ele não estava bem, que eu disse assim, Alexandre, nós vamos fazer uma oração para você não está muito bem hoje. Aí ele disse assim, pastor, eu não estou muito bem, mas eu quero dizer para o senhor uma coisa, que aconteceu comigo depois que eu aceitei Jesus. O que foi, Alexandre? Eu não tenho mais medo de morrer. Você falar isso com a saúde que você tem aí, você está transpirando saúde, você falar assim, eu não tenho medo de morrer, é uma coisa, mas a pessoa estar ali com o coração, não é não, o coração, imagina, faltando o ar, reclinado no sofá para receber uma oração, para ver se reanimava um pouco, e a pessoa virar para você, praticamente assim, cara a cara com a morte, olho no olho da morte. Pastor, eu não tenho mais medo da morte. Eu tive a certeza de que ele não estava com uma fé superficial. Eu tive a certeza de que ele tinha encontrado, o Espírito Santo tinha levado a ele a uma fé mais profunda. Porque quem estava ali estava com medo daquele momento, que talvez poderia ser o momento de partida dele. Nós estávamos sensibilizados, mas ele estava seguro. Foi tremendo aquele momento. E nós fizemos uma oração, e Deus operou, e Deus concedeu a ele mais um tempo de vida. Nós nos alegramos, ficamos felizes. Um dia eu estou tomando banho, me preparando para ir para a igreja, vem a Cidinha com o telefone dizendo assim, escuta, olha, a irmã Fátima está perguntando
se pode levar o Alexandre na igreja, porque o Alexandre está querendo ir na igreja. Mas ele não tinha liberdade para ir à igreja, ele tinha apenas para ficar em casa, não podia andar. Orei a Deus, e o Espírito Santo falou assim para mim: você vai atrapalhar a obra de Deus? Você vai obstruir o caminho do Senhor? E eu cheguei a tremer, debaixo do chuveiro, e eu disse para ela: não, se ele quer ir, manda levar. E aí a Cidinha falou: mas e se acontecer alguma coisa? Eu falei: Deus é que sabe. O Espírito Santo estava ali falando conosco. Puseram o Alexandre no carro e levaram o Alexandre para a igreja. Não foi para nós. Antes da nossa igreja isso aconteceu. E levaram o Alexandre. Na ida, eu fiquei sabendo que ele punha assim a cabeça para fora, e ele falava assim: ai, que saudade desse vento. Fazia tempo que ele estava entre hospital e casa, e ele foi sentindo o vento, e ele foi para a igreja. Levaram ele para a igreja, muito debilitado, sentou nos últimos bancos da igreja. E a palavra foi pregada naquele dia. Um pastor pregou a palavra, e Deus usou o pastor para pregar justamente a palavra no texto de Lázaro. E a palavra falava que Lázaro tinha morrido, mas que depois de 4 dias Jesus disse para ele: Lázaro, sai para fora. Foi tremendo. E quando chegou assim no final do culto, todo mundo de pé, nós pastores estávamos assim no altar para receber aquelas pessoas que iam precisar de oração. Então foi feito um apelo, e naquele apelo então dizia assim: quem quer nesta noite aceitar Jesus? E eu vi assim, que no meio daquelas pessoas, uma mão assim lá no fundo, era a mão do Alexandre. Ela foi se levantando, mas ele não tinha força para levantar a mão. Ele não tinha. Às vezes a gente tem a força e não levanta, né? Mas ele nem força tinha. Ele levantou assim um pouquinho, e o Espírito Santo falou assim: ó, presta atenção. E eu fiquei olhando assim entre as pessoas que estavam assim de pé. O Espírito Santo arrumou um caminho assim para mim, e eu fiquei olhando, e eu vi que ele pegou a mão esquerda assim, ó, colocou debaixo do cotovelo, para poder ajudar a levantar a mão, porque ele estava com medo de não ser visto, porque estava todo mundo de pé, e ele sentado. Olha que esforço, ajudando assim, ó. E o Espírito Santo me mostrou. E eu disse para um outro pastor que estava ali comigo, disse assim: pastor, ele não tem condição de vir até o altar. Vamos até ele, e a gente ora por ele lá, quando todo mundo estiver orando aqui. E o pastor disse para mim: vamos. E nós fomos. Sentado, quando foi feita a oração no altar, nós impusemos as mãos sobre ele. Ele confessou Jesus, ele aceitou Jesus, ele quebrou as alianças passadas que ele tinha. E quando o pastor que estava aqui, né, na oração principal, terminou, disse o amém, o Alexandre relaxou no banco. E quando nós olhamos, o Alexandre não estava mais ali. O Alexandre foi para o céu. Aleluia. Olhei para o pastor e falei: pastor, Deus levou ele. Deus levou ele. Só ficou o corpo dele. O Alexandre encontrou o caminho profundo. A fé. Ele foi para a igreja, porque já pensou lá no céu, quando a gente chegasse lá, claro que ele não chegou primeiro, ele está esperando a gente, vai ressuscitar. Já pensou quando a gente chegasse lá e a gente falasse assim: ô pessoal, porque lá na igreja, ele fala assim: igreja, o que é a igreja? Mas ele não foi sem saber o que era uma igreja. Olha a profundidade da fé desse moço. Então não é só o apóstolo Paulo, é o apóstolo Paulo, é o Alexandre. Isso é para mim, isso é para você.
Você ainda tem medo? Tem medo de alguma coisa? Você tem ainda alguma insegurança? Você ainda tem alguma dúvida? Fala para mim. Não é para você ter medo. Não é para você ter dúvida. Não é para você ter insegurança. Eu sei que essa vida, ela é complicada. Mas é para nós vivê-la com certeza. Desnudo de qualquer coisa que venha nos obstruir. Mas certos de que Ele está conosco e está em nós. Você pode aplaudir Jesus nesta noite? Sabe, o cordeiro lá no Egito foi só assim, um instrumento de Deus, para que as pessoas pudessem, através do cordeiro, saírem com salvação daquele lugar. No deserto, o tabernáculo foi só um instrumento de Deus para que as pessoas durante o deserto pudessem ter a presença de Deus ali com eles. E assim depois sucessivamente o templo. Mas o cordeiro aponta para Cristo, porque o próprio João Batista disse, né? Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tabernáculo aponta para Cristo. E hoje então, veja bem, nós já não precisamos mais daquele cordeiro, nós já não precisamos mais do tabernáculo, por quê? Porque nós temos o verdadeiro. Nós temos a Cristo dentro de nós. Podemos ter dentro de nós. E para a gente concluir a mensagem, para você poder fazer dessa semana uma semana a fim de que você possa colocar o Senhor. Eu sei que Ele não está mais na sua parede. Eu sei que Ele não está mais na sua prateleira. Eu sei que Ele não está mais pendurado no seu pescoço, mas a minha preocupação é onde Ele está. Pergunta para o irmão, fala, onde Ele está? Onde Ele está? Essa é a minha preocupação nesta noite. O Espírito Santo me trouxe para a igreja com esta preocupação. Onde Ele está? Não está na parede, não está no pescoço. Onde Ele está? Talvez Ele não esteja em lugar nenhum. Você já parou para pensar? Talvez você tenha destituído os deuses, mas o verdadeiro ainda não foi entronizado. E essa semana eu tenho certeza que você tem a oportunidade de você levar essa palavra com você e colocar isso em prática. Quando que o cordeiro lá no Egito teve profundidade na vida deles? Quando todos eles comeram e quando todos eles passaram do sangue sobre a verga da porta. Quando que o tabernáculo conseguiu ser para eles no deserto o lugar da presença de Deus? Quando eles iam até o tabernáculo, porque você sabe que no deserto eles não tinham sacrifício. Não tinha criação de cordeiro, não tinha, eles não fizeram sacrifício, eles só tinham ali a presença de Deus, mas eles iam para o tabernáculo para buscar a presença de Deus. Quando que Jesus vai estar dentro de você? Olha o que Jesus fala, quando que Deus vai estar, quando que o Filho e o Pai vai estar dentro de você? Olha o que Jesus fala assim, ó, não depende de nós. Jesus fala assim, olha, nós queremos tanto. Jesus nesse texto está dizendo assim, ó, quero tanto estar aí. E quero levar comigo a presença dEle, do Pai. Olha só. Esse é o plano dEle. Entrar dentro de nós.
Mas o que ele está dizendo aí para nós? Que isso só é possível quando nós entrarmos dentro dele. Você consegue entender isso? Não é ter ele perto, não é ter as coisas dele por perto, mas é quando nós, por isso que ele fala, quem comer da minha carne e beber do meu, entrar dentro dele, é quando você fizer as suas malas e entrar para dentro dele, é quando você não tornar a sua vida uma exclusividade, uma coisa à parte, é quando você misturar tudo, é quando você deixar de ser você. Consegue entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, quando ele disse assim, ó, já não sou mais eu agora aqui, mas Cristo vive em, ele entrou dentro de Cristo, e por ele ter entrado dentro de Cristo, então Cristo entrou dentro e levou com ele a presença do Pai. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Aleluia! Aleluia! Entra dentro, pega tudo que você tem. Você vai trabalhar, pega o teu trabalho e coloca o teu trabalho em Cristo. Você vai cuidar da sua família, coloca a sua família em Cristo. Já não é mais você, é Cristo. Então, para encerrar, lá tinha um cordeiro, no deserto tinha o tabernáculo. E o que nós temos hoje? A palavra. Hoje nós temos a palavra. Por isso que ele fala aí no texto que nós lemos. Olha aí, pega o texto aí. Olha o texto que nós lemos. Aleluia. Versículo número 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quer entrar dentro dele? Para de usar as suas palavras. Para de usar os seus conceitos. Para de usar as suas experiências, a sua sabedoria, e usa dele. Não mais conforme você faz, mas segundo ele, faça tudo. Faça tudo. Segundo ele. Vamos fazer isso? Vamos. Mas como você vai fazer? Bom, vou fazer conforme Jesus faz. Vamos falar isso? Vamos. Como é que nós vamos falar? Conforme Jesus fala. Nós temos a palavra. É tudo que temos. E a palavra pode fazer com que a gente viva, não mais a nossa, mas a vida dele. E se nós vivemos a vida dele, logo nós não estaremos mais sem ele, mas ele estará em nós e o Pai estará em nós. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé. E tudo começa com, sabe, o evangelho é muito lindo, porque tudo começa com decisões. Deus vira para um homem já de idade e fala assim para ele: escuta, você está me procurando? Estou falando de Abraão. E Abraão responde para Deus: estou sim, estou procurando um Deus verdadeiro. E aí Deus então faz a seguinte proposta: então, deixa tudo que você tem, deixa a tua casa, deixa a tua parentela e segue-me. E Abraão então saiu de tudo que era dele, e Abraão entrou em Deus. Quem está me entendendo? Fala para quem está, fala, vamos entrar em Jesus. Teve uns que disseram assim: Jesus, nós vamos junto.
Nós queremos entrar no teu plano, nós queremos entrar na tua vida, nós queremos viver o que o Senhor vive, comer o que o Senhor come, fazer o que o Senhor faz. Ele disse: quer? Disseram: queremos. Ele disse assim: então vamos. Então tome a sua cruz e vamos seguir Jesus. Vamos entrar dentro dele. Tudo é uma questão de decisão. Mas precisa ter decisões. Por isso que a Bíblia fala que os tímidos não vão entrar no reino do céu. Porque os tímidos ficam tímidos e não tomam decisão. E você precisa aprender que com Deus você precisa dar o primeiro passo. Que depois Deus te pega no colo e leva você no colo. E eu quero fazer uma pergunta hoje. Quantos aqui querem algo mais profundo com Jesus? Quantos aqui querem uma fé mais sólida com Jesus? Quantos tiverem, saia do seu lugar e venha para frente. Eu quero orar pela sua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua decisão. Louvado seja Deus. Isso. Entra na vida dele. Entra na vida dele. Viva os planos dele. Vamos falar com Deus. Não fica ouvindo a minha oração. Participa comigo desta oração. Ore comigo. Se envolva nela. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por uma noite tão diferente. Parece, meu Deus, que esse lugar aqui, meu Deus, ele está totalmente alienado do que nos rodeia. Lá fora um tumulto tão grande. Lá fora, meu Deus, uma turbulência tão grande, mas parece que aqui dentro, Senhor, parece que tudo parou. Parece que o tempo parou. Parece que o movimento da terra parou. Meu Pai, esse momento não tem como reconhecer que ele é um momento diferente, ele é um momento especial. Foi em condições assim, meu Deus, que muitos homens tiveram encontros preciosos contigo, viram anjos, falaram com anjos. Foi no momento assim, meu Deus, que o teu Espírito Santo veio sobre os irmãos ali no cenáculo, onde tudo parou, e entrou naquele lugar somente um vento, reconhecido como um vento impetuoso. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço para que cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor, possa nesse momento, meu Pai, tomar essa decisão de colocar diante de Ti esse desejo. É o que nós podemos fazer, meu Deus, desejar, acreditar e desejar que existe uma intimidade maior, que existe, meu Deus, um relacionamento muito mais profundo. Não são todos, meu Deus, como está escrito na Tua palavra, não são todos, meu Deus, não é o mundo inteiro que vai poder ter esta experiência contigo. O mundo inteiro vai saber que o Senhor é Deus. O mundo inteiro vai reconhecer Jesus, mas somente aquele que te ama, somente aquele, meu Deus, que tomar a tua palavra e entrar para dentro de ti, é que poderá ter esta experiência de ver o Senhor entrar na gente, e junto contigo a presença do Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, para que esta palavra
Eu te peço para que ela possa, meu Deus, se tornar uma prática na vida dos irmãos, meu Deus, na nossa vida, Pai. E que nós possamos, meu Deus, a partir de agora, Senhor, tomar como objetivo nosso, meu Deus, esta exclusividade. Entrar em Ti. E isso significa só o Senhor. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Diante de todos os questionamentos, diante de todas as circunstâncias, essa é a nossa resposta para o mundo, essa é a nossa resposta para as pessoas. Essa é a nossa resposta para o perigo. Essa é a nossa resposta para as enfermidades. Essa é a nossa receita, é o nosso prontuário. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. E quando, meu Deus, nós tivermos que falar alguma coisa, quando nós tivermos que expressar, quando nós tivermos, meu Deus, que escrever, nós vamos fazer isso, mas entrando para dentro de Ti, Senhor. E a nossa expressão vai ser só a Tua palavra, Senhor. Porque só a Tua palavra é que dá vida. Só a Tua palavra é que cura. Só a Tua palavra que sara. Só a Tua palavra, Senhor, é que nos leva a um encontro verdadeiro e profundo contigo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós te pedimos, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, e que o Teu Espírito Santo nos ensine agora, meu Deus, uma nova vida. Que o Teu Espírito Santo tome nas nossas mãos, meu Deus, e nos leve para um novo caminho, conforme está escrito na Tua palavra. Só a Tua palavra, Senhor, um novo e vivo caminho, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos levar a uma intimidade tão profunda, de poder, meu Deus, perceber, Pai, que já não estamos mais sós, mas que o Senhor está dentro de nós, Pai. Aleluia. E que a nossa vida, meu Deus, já não é mais uma vida comum, mas a nossa vida é uma expressão exclusiva para Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, envia Teu Espírito Santo, Pai, e de acordo com o posicionamento de cada um, porque tem um que está meio distante disso, mas tem um que já está tão perto disso, meu Deus. Tem um, meu Deus, que nem tinha conhecimento disso. Então, Espírito Santo, segundo a posição de cada um, vai juntando, vai, meu Deus, vai guiando, vai, meu Deus, trazendo, vai nos conduzindo, de tal maneira que nós possamos, meu Deus, colocar, Senhor, nossa vida para dentro da Tua, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, e alcançarmos, meu Deus, estas bênçãos tão especiais, Senhor, da Tua presença em nós. Cristo, nós queremos. Nós estamos profetizando o deserto nunca mais. Nós estamos profetizando, meu Deus, pecado nunca mais. Mas nós queremos profetizar também idolatria nunca mais, Senhor. Nunca mais, nunca mais. Mas nós queremos, meu Deus, viver esta verdade. Nós queremos, meu Deus, viver aquilo que o Senhor falou para aquela samaritana, que iria, meu Deus, correr dentro de nós um rio de águas vivas, uma fonte inesgotável de vida, meu Pai. E quando o Senhor disse para ela, meu Deus, o Espírito Santo me faz lembrar perfeitamente que o Senhor disse para ela, que a maneira de alcançar isso, o Senhor disse assim: ah, mulher, se tu soubesses
Quem é que te pede? Porque você me pediria, e eu te daria águas vivas. Pois nós estamos aqui, Senhor, te pedindo. Levanta as tuas mãos para o céu e pede um rio de águas vivas dentro de você. Pede um rio, pede um rio. Pede uma fé viva, pede uma fé viva. Senhor, eu quero uma fé viva. Senhor, eu quero uma fé profunda. Eu quero intimidade contigo. Fala para Deus, eu quero intimidade contigo. Eu quero te conhecer, Deus. Eu quero fazer como fez Moisés. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua presença. Eu não quero só saber que o Senhor existe. Eu quero te ver, meu Deus. Eu quero te ver, Pai, eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero voar na asa do teu Espírito, meu Deus. Eu quero ver os teus anjos, Pai. Eu quero ver, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua igreja, Senhor, caminhando, triunfando, Pai. Eu quero ver, Senhor, a tua glória, Pai. Eu quero ver, Senhor, a tua resposta diante das orações. Eu quero ver a tua mão mover no meio da súplica. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver, Senhor, os irmãos sendo, meu Deus, derramados com a presença do teu Espírito Santo. Eu quero ver a tua glória, eu quero ver os sinais, eu quero ver as profecias, eu quero ver, Senhor, os dons, eu quero ver gente curada, eu quero ver, Senhor, gente falando em língua, eu quero ver, Senhor. Levanta a sua mão e diga assim: eu quero viver uma vida dentro da tua, para que o Senhor possa entrar na minha e trazer a presença do Pai. Em nome de Jesus eu creio, amém, e graças a Deus. Pode aplaudir bem alto, Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, entra para dentro dele e diga assim: só Jesus. Diga: só a tua palavra. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Dá um glória, entra para dentro dele dando glória, entra para dentro dele dando aleluia. Entra, 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 entra. Vibra, vibra com ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, irmãos. Amém? Então pegue na mão do teu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque, meu Pai, diante de uma palavra, meu Deus, tão desafiadora, uma palavra tão espiritual, o Senhor conseguiu, meu Deus, fazer com que nós pudéssemos, pelo menos, dar os primeiros passos, porque, meu Deus, os demais a gente nem sabe, nem conhece. O teu Espírito Santo que vai ensinar, meu Deus, vai ensinar os irmãos, vai ensinar as irmãs. E assim como Abraão saiu, meu Deus, sem saber para onde ia, os irmãos também, meu Deus, vão estar saindo daqui sem saber para onde ir, mas com a certeza e a convicção de que o teu Espírito Santo vai estar na frente, meu Deus, ensinando o que cada um vai falar, ensinando o que cada um vai fazer, levando cada um a entrar para dentro de Jesus. E com certeza vai haver, meu Deus, vontade de amar a quem não se amava mais.
vai ter com certeza uma vontade de perdoar aquele que é, meu Deus, indigno de perdão. Vai ter, meu Deus, uma vontade de estender a mão para quem não merece uma mão estendida. Mas nós vamos, meu Deus, negar a nós mesmos. Não vamos viver a nossa vida, mas nós vamos entrar para dentro da sua, meu Deus. E nós vamos, meu Deus, viver conforme o Espírito Santo vai nos ensinar, Senhor. E com isso a nossa experiência vai ser muito mais gloriosa. E nós vamos sair, meu Deus, assim como sai aquele para evangelizar, com algumas restrições, mas quando volta cheio de alegria, Senhor. Eu creio que essa nossa semana vai produzir muita alegria, vai produzir, meu Deus, muita experiência gloriosa contigo. Levante sua mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do coração de Deus e a presença viva e gloriosa do Espírito Santo seja contigo agora e para todo sempre. E aquele que crê recebe. Diga comigo, bem forte para Jesus agora. É para fechar esse culto tão glorioso.